Seguindo a revisão sobre geopolítica, vamos para a questão 3. No final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Esse é um trecho do livro do professor Milton Santos, chamado Por uma Outra Globalização. A pergunta da questão é: uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes, respectivamente, em a. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. B. Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. C. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Letra D. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Letra E. Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. Na questão 3, a letra A fala sobre uma consequência para o mundo do trabalho sendo a ampliação da legislação laboral. Mas, no mundo globalizado, na verdade, o que acontece é que essa legislação laboral, que é a legislação trabalhista, ela não se amplia, ela se reduz, pois há uma precarização do trabalho cada vez maior. Então, a letra A já está errada. A letra B fala sobre limitação dos fluxos logísticos como uma consequência para o setor produtivo, mas no mundo globalizado, os fluxos logísticos estão cada vez maiores. Então, na verdade, a letra B também está errada. A letra C fala sobre a diminuição dos investimentos industriais como uma consequência para o setor produtivo, mas, na verdade, com o mundo cada vez mais globalizado, os investimentos industriais se tornam cada vez maiores. Então, a letra C também está errada. A letra D fala sobre uma consequência para o mundo do trabalho, sendo a redução da jornada semanal. Mas, com um mundo do trabalho, com uma condição trabalhista cada vez mais precária, na verdade, há uma tendência a um aumento da jornada semanal. Então, a letra D também está errada. A letra E fala sobre a automatização dos processos fabris, ou seja, os processos realizados nas fábricas, e o aumento dos níveis de desemprego. Essa é a alternativa correta dessa questão. A letra E está correta, pois, com a automatização dos processos, ou seja, com cada vez mais as máquinas substituindo as pessoas nos processos fabris, irá ocasionar um aumento dos níveis do desemprego. E isso acontece de forma muito intensa e cada vez maior no mundo globalizado. A questão 4 pergunta: ao contrário da União Europeia, o Mercosul não pode ser considerado um verdadeiro mercado comum, pois a. Após várias tentativas frustradas, desistiu de unificar as moedas. B. Não pratica a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. C. É integrado por países que apresentam notável similaridade econômica, histórica e cultural. D. Não exige dos países membros compromissos com a manutenção do regime democrático. Letra E. Está vinculado à União Europeia para fazer frente à ALCA, que o impede de ser um bloco econômico autônomo. A letra A fala sobre uma tentativa de unificar as moedas. Mas, como o Mercosul é uma união aduaneira, não há essa proposta de unificação de moedas. Então, a letra A está errada. A letra C fala sobre a composição dos países do Mercosul sendo feita por notável similaridade econômica, histórica e cultural. Os países do Mercosul, apesar de possuírem interesses econômicos similares, as suas economias, a sua história e a sua cultura possuem características próprias. Sendo assim, a letra C também está errada. A letra D fala que não exige dos países membros compromissos com a manutenção do regime democrático, quando, na verdade, é uma exigência do Mercosul que todos os seus países membros tenham compromissos com a manutenção do regime democrático. Então, a letra D também está errada.
A letra E fala que o Mercosul está vinculado à União Europeia, quando na verdade o Mercosul não está. Então a letra E também está errada. A letra B fala que os países do Mercosul não podem ser considerados um verdadeiro mercado comum, pois não praticam a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Essa é a alternativa correta da número 4. Assim, a alternativa correta da número 4 é a letra B. A questão 5 pede: analise o texto sobre economia mundial. O título é: Estados Unidos e China vão à OMC contra taxas. Estados Unidos e China entraram com recursos na Organização Mundial do Comércio, OMC. Donald Trump decidiu sobretaxar as importações de aço e alumínio em 10% e 25%, respectivamente. O Ministério do Comércio da China informou ter entrado com uma reclamação na OMC em relação à lista de tarifas propostas por Washington sobre $200 de produtos chineses. Desde julho, já vigoram as taxas mútuas sobre 34 bilhões de dólares de importações chinesas e americanas. A fonte dessa reportagem é o jornal O Globo, na parte de economia. A pergunta da questão 5 é: essa situação internacional refere-se diretamente ao seguinte fenômeno: A. Guerra econômica entre potências globais. B. Desajuste global entre corpos diplomáticos. C. Confronto militar entre potências mundiais. Letra D. Disputa política entre organismos multilaterais. Ou letra E. Nenhuma das opções anteriores. Essa questão é uma questão bem tranquila, porque a partir da leitura do texto fica evidente que se trata de uma questão econômica. Então, a gente já pode ir direto para a letra A, como resposta correta: guerra econômica entre potências globais, já que as outras questões, as outras alternativas, falam sobre outros elementos que não diretamente a questão econômica. Então, o que a gente pode ver a partir do texto é exatamente essa disputa, né, essa guerra econômica entre Estados Unidos e China em relação a questões econômicas. Então, a resposta certa da número 5 é a letra A. Por fim, a sexta e última questão dessa revisão traz um mapa que destaca alguns países, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A questão que é perguntada é: na imagem é ressaltado, em tom mais escuro, um grupo de países que na atualidade possuem características político-econômicas comuns, no sentido de A. Adotarem o liberalismo político na dinâmica dos seus setores públicos. B. Constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à social-democracia. C. Instituem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. D. Promoverem a integração representativa dos diversos povos integrantes de seus territórios. E apresentarem uma frente de desalinhamento político aos polos dominantes do sistema mundo. Ao olhar o mapa e ao olhar a pergunta, fica evidente que a pergunta é sobre os BRICS. Então, a gente precisa lembrar o que são os BRICS para poder responder essa pergunta. Quais são os objetivos? Para onde vão os BRICS? Quais são as intenções, né, que os países membros do BRICS têm? A letra A fala sobre o liberalismo político na dinâmica dos seus setores públicos. Esse não é um objetivo dos BRICS. Então, a letra A está errada. B. Constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à social-democracia. Também não é um objetivo. Letra B está errada. Letra C. Instituem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. Sim, essa é a resposta certa da número 6, pois os BRICS sempre promovem esses fóruns, né, para que eles façam esse intercâmbio, essa troca entre essas economias emergentes. A letra D fala sobre a integração representativa dos diversos povos integrantes de seus territórios. O BRICS tem um objetivo político e econômico, e não cultural. Então, a letra D também está errada. Aí a letra E fala sobre um desalinhamento político aos polos dominantes do sistema mundo, quando, na verdade, os BRICS buscam construir pontes, construir relações com os
polos dominantes, né, com os países considerados desenvolvidos desse sistema mundo. Então, a resposta correta da letra C, da número 6, desculpa, é a letra C. Instituem fóruns de discussão sobre intercâmbio cultural de economias emergentes. Bom, chegamos aqui ao fim dessa revisão sobre geopolítica. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrem-se sempre de revisitar essas aulas sobre geopolítica sempre que tiverem dúvidas e também façam os exercícios que são importantes, pois eles colocam a gente para praticar o que a gente aprende nas aulas que são disponibilizadas aqui. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.